Olá, o TVE em Dia Especial está no ar. No programa de hoje você vai conhecer um movimento que começou sem muitas pretensões, mas acabou marcando a história do cinema em Alagoas. Eu estou falando do Super 8. O formato era muito popular nos anos 70 e 80. A partir dele surgiram diretores, editores, atores, roteiristas e um grande número de produções que ganharam destaque, principalmente no Festival de Cinema de Penedo. Nesta reportagem especial, nós fomos buscar pesquisadores e algumas dessas pessoas que viveram essa época para resgatar a memória do movimento Super 8, tão importante para a sétima arte no nosso estado. É com as imagens granuladas, cheias de impurezas e ruídos, que o cinema de Alagoas escreve um importante capítulo de sua história com a chegada do Super 8, na década de 1970. A tecnologia surgida no mundo alguns anos antes era o aperfeiçoamento do antigo formato 8mm e tinha como proposta o uso doméstico, amador. Era com uma câmera parecida com esta aqui que as famílias mais abastadas da época registravam o cotidiano. O Super 8 complementava o álbum de fotografias, colocando no vídeo as festinhas de aniversário, as brincadeiras das crianças, os encontros com os amigos. Mas um grupo resolve ir além. Era o início de um movimento que começou com pouca pretensão, como se fosse brincadeira, mas que marcou o cinema de Alagoas. Nessa chegada do Super 8, aconteceram que algumas pessoas não gostavam de ver aquele negócio de filmar as festinhas de fim de semana e resolveram fazer assim, filme como o cinema fazia. O Super 8 era um cinema amador, era um cinema doméstico, era a bitola nanica, que como apelidavam, e nunca chegou a uma sala de cinema para ser exibido, porque não tinha condições técnicas. O projetor era pequeno, a imagem pequena, 8mm, é um dedinho mindinho de largura. Então, quando projetavam na tela do cinema, ficava aquela coisinha apagadinha, pequenininha. O Super 8 nunca foi comercial em nenhum momento, né? É o início de uma produção mais fértil, né? Ela abre para se dizer, existe um cinema alagoano, embora seja um cinema meio de brinquedo, né? Porque o equipamento parece um brinquedo, tal, todo, né? Em comparação aos projetores 16, 35, né? O Super 8 podia não ser um cinema comercial, mas acabou se espalhando por Alagoas. E as produções tinham um destino certo: o Festival de Cinema de Penedo, realizado entre 1975 e 1982. É a criação desse evento que marca, né, que dá visibilidade ao Super 8 e que coloca meio que coloca o Super 8 como o grande cinema alagoano feito no período. Há uma simbiose perfeita entre o Super 8 e o Festival de Cinema de Penedo. Isso, um começou, o outro se firmou na produção e aí esses jovens, com muito entusiasmo, seguiram em frente. É o festival que desperta isso, que faz com que as pessoas vejam que tem em mãos um equipamento e que podem exercitar, né, rascunharem seus filmes, né, suas ideias de filme, seus roteiros. Foi com o Super 8 que o premiado cineasta Celso Brandão começou a carreira. Tudo graças a um desafio lançado por uma amiga. E ele chegou com uma câmera, eu acho talvez igual a essa, e disse: olha aqui uma câmera, vai acontecer um festival de cinema em Penedo, faça um filme. O resultado foi o curta documentário chamado Reflexos, um dos vencedores da primeira edição do Festival de Penedo. Ele não foi montado em moviola, eu projetava e tentava marcar algum acidente que se visse para o corte. Então depois eu pegava a olho nu, tentava identificar o fotograma e cortava. Era assim. Era aqui, no Cine São Francisco, que o festival tomava forma. Neste prédio circularam atrizes e atores famosos da época, repórteres, críticos especializados e, claro, as pessoas, moradores ou visitantes, que vinham prestigiar a festa. As tardes eram reservadas às projeções em 16mm e pela manhã era a hora do Super 8. Dezenas de filmes das mais variadas temáticas foram exibidos aqui.
O Festival de Cinema de Penedo fez com que os filmes em Super 8, que antes seriam destinados a exibições entre amigos, na sala de casa, ganhasse plateia e crítica especializada. Fez com que um grupo de jovens sem a menor experiência se transformasse em diretores, roteiristas, atores, editores, em realizadores da sétima arte. Foi uma experiência marcante para um grupo de desavisados que fazia cinema na cara e na coragem. Ninguém foi treinado para isso. Naquela época não tinha curso de nada. Com a colaboração dos amigos, a gente concorria com amigos. Era muito bom, porque todo mundo participava da produção dos filmes. Então ninguém ficava com raiva se o outro ganhasse. Mas a contribuição de Celso Brandão com o Super 8 foi bem além do Festival de Cinema de Penedo. A museóloga Carmen Lúcia Dantas lembra que o cineasta é responsável por um importante registro etnográfico em Alagoas. Foi o meu grande companheiro para sair por esse estado, fazendo pesquisa, eu escrevendo e ele documentando, ou com a máquina fotográfica, ou com a máquina de Super 8. E assim nós tivemos uma documentação muito importante para a cultura de Alagoas, para as atividades, para os folguedos populares, os folguedos dançando, como o Celso registrou isso para o acervo do Museu Theo Brandão. Na época do primeiro Festival de Cinema de Penedo, o documentário Reflexos de Celso Brandão ficou empatado no primeiro lugar com o filme de terror A Maldição de Clemen, dirigido por Mário Jorge Feijó. Era a estreia dele como cineasta. Eu sempre fiz e gostei de fazer filmes de ficção com história, né? Outros amigos nossos da época só faziam mais documentário. Então, esse foi o precursor, A Maldição de Clemen, que teve uma recepção muito boa, uma receptividade muito boa lá no Festival de Penedo, por conta da história, por conta da criatividade, por conta de ser quase um filme mesmo, com toda a história, com diálogos. Hoje psiquiatra, Mário Jorge Feijó ainda guarda no consultório o projetor e dezenas de rolos com o material bruto dos 8 filmes que realizou. Entre eles, Repetições, vencedor da 2ª edição do festival. O filme conta a história de um homem que entra no próprio cérebro em busca de autoconhecimento. É sobre o poder da mente, um jovem que está sem se conhecer bem e ganha um livro na rua. Quando ele ganha esse livro na rua, ele vai ler na praia e começa a entrar em contato com os seus sentimentos mais fortes e profundos, como alegria, tristeza, ódio, tranquilidade, tudo interpretado por pessoas. É um filme de ficção também, mas já baseado num tema psicológico. O filme foi gravado com a ajuda de amigos na garagem do pai de uma das atrizes. Ele lembra que fazer Super 8 não era tão simples assim. O equipamento dava muito trabalho. Hoje você filmar em digital, você filma até com uma câmera, né? Câmera de um celular. Mas na época você simplesmente filmava, mandava revelar, depois de 7, 8 dias chegava esse filme, você não sabia se o filme tinha sido bom. Depois disso você ia montar, colando, cortando quadro a quadro, depois sonorizar, íamos para Recife para botar a banda magnética, aí depois aqui nos reuníamos para dublar, para botar som ambiente. Então era difícil. Mas a gente fazia, você imagine, fazíamos tudo isso e terminava dando certo. Dava certo e estimulava outros jovens a seguirem pelo mesmo caminho. José Márcio Passos começou no Super 8 quando o Festival de Penedo já atingia o auge. Junto com o amigo Ben Valfon, que fazia a fotografia, dirigiu vários filmes em Super 8. Eu tinha 3 filmes prontos para inscrever em Penedo. Casamento de uma Maria, uma ficção, e 2 documentários, Taipa e Sobreviventes do Lixo. Nesse ano eu ganhei 1º, 3º lugares do festival, mais uma menção honrosa.
Casamento de uma Maria acabou extrapolando os limites do Festival de Cinema de Penedo. A ficção, gravada em Viçosa, interior de Alagoas, recebeu muitos prêmios fora do estado. Ganhou prêmios internacionais. Festival de Cinema Internacional Super 8 em Paineiras, São Paulo. Zé Márcio ganhou com esse filme um prêmio de melhor filme. É um filme sobre uma mulher do interior que tem no dia do casamento. E na frente dela descortina-se tudo que espera da vida, o que ela vai sentir na vida. É um filme muito interessante, muito bem realizado, belíssima música de Carlos Moura. Eu tenho um amigo que morava lá, liguei para ele e disse, olha, dia tal, eu mandei meus filmes, expliquei, dia tal sai o resultado. Você vai lá no Clube Paineiras ver o que aconteceu e me telefone. Aí quando foi meia-noite, ele ligou, o telefone tocou, atendi, era ele. Aí, Zé, como é que foi? Ele disse, está sentado. Aí ele foi enumerando os prêmios que eu tinha ganho. Melhor diretor, melhor roteiro, melhor fotografia, melhor atriz e melhor filme, com O Casamento de uma Maria. Eu vos declaro marido e mulher. Em 1982, chega ao fim o Festival de Cinema de Penedo. O Cine São Francisco deixa de ser o palco para lançamentos de filmes e mostras competitivas. Sem o principal canal de escoamento que garantia um público certo, o Super 8 em Alagoas também começa a entrar em declínio. Acabando o festival, não via mais falar a produção do Super 8. Não tinha para onde projetar, para levar, para apresentar, para competir. Não havia isso. Mas um outro fator também influencia o fim do reinado do Super 8 em Alagoas. É o surgimento de novas mídias, como o VHS. O que, segundo o cineasta e pesquisador Pedro da Rocha, não agradou tanto assim. Eu acho que a chegada do VHS foi o grande engodo, né, em relação à produção audiovisual. Eu acho que no Brasil inteiro, né, no mundo inteiro. As câmeras eram câmeras que elas captavam, mas enviavam o sinal para um gravador, que você levava a tiracolo e tal. Então, ele ainda tinha esse inconveniente de você ter que apertar o REC e começar a gravar, enfim. Ou então você dispor de um assistente, como haviam nos suportes, né, profissionais, tipo o Matic, por exemplo. Com o fim do movimento Super 8, o cinema de Alagoas enfrenta um longo hiato, sem muitas produções. Ressurge um pouco antes dos anos 2000, graças a editais do poder público, a iniciativas como o Doc TV e a eventos como a Mostra Sururu de 1997. Porém, com um maior acesso ao formato digital, o Super 8 ainda permanece no limbo. Cineasta da geração do vídeo, Werner Salles ressuscita a película em seu primeiro documentário, Imagem Peninsular de Ledo Ivo, de 2003. O Super 8 é usado como forma de dialogar com o tempo, com a memória. Eu achei que era adequado usar, junto com o digital que eu estava filmando, imprimir um pouco daquela textura do Super 8. Foi onde eu experimentei, comprei uns rolos de filme, e fiz como câmera 2 em alguns momentos aquela textura do Super 8. É uma imagem que imprime uma personalidade muito forte, né? Ele não entra à toa. Se ele entra ali, é uma camada que você está botando, uma textura que você está botando que vai imprimir tempo, vai dialogar com alguma coisa. No caso, era um diálogo com o passado ou até com o próprio cinema independente da década de 60 e 70, né? Acho que não passa impune uma inserção de Super 8 numa produção atual, né? Atualmente ainda é possível produzir em Super 8. Na internet se encontram à venda rolos de filmes, câmeras, projetores. Ainda existem no Brasil e no mundo festivais dedicados unicamente a essa bitola. Prova de que o Super 8 não morreu. Hoje em dia o Super 8 ele teve uma revigorada, acho que como todas as coisas que carregam tempo, né, que remetem a algum tempo, tipo o vinil, ele virou cult. Ah, mas é amador, coisa e tal. Mas sim, meu filho, mas aí está a intenção de criar. Uma vez um amigo meu chegou a dizer assim para mim o seguinte: Super 8 não é cinema, Super 8 é cinema nanico. Aí eu disse, bom, se Super 8 não é cinema, 3x4 não é fotografia. Quando nós nos encontramos, eu e alguns amigos, a gente só fala de Super 8.
A gente só fala daquela época. Você se lembra disso? Como é que foi? A memória para estar viva, entendeu? Ficou legal. O TVE em Dia Especial fica por aqui. A gente volta a se encontrar na programação da sua TV Educativa.